Esse é o carro mais sem graça que aparece no canal. E talvez seja o mais importante, porque enquanto a Naná quebra, a Preciosa espera e eu tento justificar minhas decisões financeiras para mim mesmo, esse Nissan Livina simplesmente funciona. Esse carro foi tirado zero em 2013. Me levou para a faculdade. Foi buscar peça, foi buscar BMW velha, foi buscar probleminha e agora, com 96 mil quilômetros, ele também está começando a virar uma relíquia imperfeita. Só que de um jeito bem menos dramático, como todo carro japonês deveria ser. Salve rapaziada, estamos aqui com o carro da Lívia, uma bagunça aqui. E acho que esse é o primeiro POV. Que bagunça, hein? Acende a luz. Então, digamos, o que eu tenho para falar sobre esse carro? Bom, ele foi tirado zero em 2013. Tá na família aí desde então. É o carro que me levou para a faculdade todos os dias, me levou para o trabalho todos os dias. E, sinceramente, ele simplesmente funciona. No entanto, eu venho percebendo ultimamente que ele vem se tornando uma relíquia imperfeita. Digamos que ele está desenvolvendo, né, algumas imperfeições. Agora ele está com 96.600 quilômetros rodados. E tem alguns detalhezinhos atualmente. E já estou tendo que resolver bastante coisinha nesse carro, né? Digamos assim. Quando o carro está andando, ok, tudo normal, não faz nenhum barulho. Mas quando eu sou obrigado a fazer uma parada, por exemplo, por aqui, às vezes ele dá uma leve engasgada. Aí eu não sei se é as velas que eu comprei muito barato no Mercado Livre. Eu imagino que seja isso, foi trocado recentemente. Vamos ver se faz aqui. Não fez. Mas enfim, depois que ele esquenta também, como eu desmontei esse escapamento, esse abafador algumas vezes, eu quebrei aí alguma coisa lá atrás. E aí ele fica fazendo barulho, como se tivesse alguma coisa solta. Imagino que seja só o protetor de temperatura, né? O protetor térmico. A manta térmica parece um alumínio. Ou seja, o carro era confiável. Aí eu comecei a mexer. Mas ele funciona perfeitamente, cara. E ele tem uma leve potênciazinha, assim, se você, né, pisar. Mas eu prefiro dirigir ele, fazer uma condução bem eficiente, no sentido de eficiência de combustível. No mais, é um carro super legal, velho. Como ferramenta, ele é perfeito. Te leva pra lá e pra cá. Atualmente quem usa mais ele é a minha mulher, né? Até por isso que tem essa bagunça toda aqui. Mas outras coisas que eu já fiz nesse carro, por exemplo, eu faço essa monitoração aqui pelo aplicativo. É um adaptadorzinho OBD2 que eu coloco aqui embaixo do painel e ele conecta por Bluetooth no meu celular. Esse aqui é o aplicativo Torque Pro. Então você pode configurar as coisas aqui. Mas uma coisa que eu estava notando: temperatura do radiador. A temperatura do radiador, ela estava subindo muito para 95, 100, do nada assim, sabe? Em determinado momento. Aí eu levei no Cleitinho, mecânico raiz, e insisti para fazer uma inspeção das válvulas termostáticas. Esse carro tem duas. Então isso foi feito e realmente ele descobriu que as válvulas termostáticas estavam travadas, fechadas, pelo menos uma delas, né? E aí eu fiz a troca, pedi para ele trocar. E então o carro melhorou. Agora ele tá rodando com 71. Nossa, capaz de ter inclusive travado aberto agora. Que o normal é quando ele era novo, ele operava ali a 82, 85 e não passava disso, galera. E eu sempre monitorei isso daqui desde que o carro era zero. E o negócio é o seguinte: ao longo do tempo o negócio vai piorando a sua eficiência, né? Peça que vai ficando velha, radiador vai ficando cansado. Tudo ainda funciona perfeitamente, mas assim, em dia de muito calor, o carro ainda bate ali seus 99 e às vezes aciona a ventoinha ali. E tem outro detalhe: eu tenho a suspeita de que o ar quente desse carro
tá com vazamento no circuito interno aqui da cabine. Então, quando eu giro esse trem aqui tudo pro vermelho, né? Ele abre a válvula do ar quente e começa a circular a água do radiador aqui dentro da cabine. E o chão tem ficado molhado quando isso acontece. Então, a solução provisória é nunca usar o ar quente nesse carro. Mas onde a gente mora aqui não faz tanto frio, né? Então não é necessário. Então, a princípio é isso. Esse é o carro da Lívia. O carro com o qual eu faço todos os corres, né? Pra deixar a Naná rodando. Inclusive eu tava lá no meu pai agora, trocando o sensor da... Eu vou ficar... Trocando o sensor do virabrequim. Agora, esse câmbio aqui é um câmbio de 4 marchas, automático, e é um dos motivos pelos quais eu prefiro câmbio automático. Eu dirigi tão pouco câmbio manual na minha vida que, sinceramente, eu não sei muito bem acertar o ponto da embreagem até hoje. Detalhe, eu tenho 32 anos de idade, né? Mas, enfim, é um câmbio que eu acho parecido com aquele da Toyota, do Corolla Shea, até 2008, mais ou menos, 2007. Também tem 4 marchas, é um câmbio japonês, tem a função de overdrive aqui, você aperta e aparece no painel, overdrive off. A função overdrive é acima do drive, então você tem o D, o drive, e o overdrive, normalmente ele fica ligado. Por quê? Porque daí o câmbio ele roda numa marcha acima, né? Para manter a rotação do motor baixa. Então quando você desliga o overdrive, ele reduz a marcha. E assim, quando você precisa num cenário de alta carga, né, você consegue puxar e aproveitar melhor o motor. Agora, esse carro rodou tão pouco que, enfim, tem algumas outras manutenções que eu fiz. Igual eu já falei na Saga, assim que a correia do... o cara mijando na rua. Assim que a Naná ferveu na confraternização da firma por causa de correia velha, eu fiz a troca preventiva dessa correia também. Não precisava. Inclusive a correia velha é a que eu uso como ferramenta para tirar a ventoinha da Naná. Mas a princípio é isso. Carro da Lívia. Muita gente fala mal de Nissan Livina, que dá problema, que é um carro problemático, e realmente tem alguns detalhezinhos, mas pelo menos na minha experiência aqui com o carro tirado do zero e um cenário de uso assim bem tranquilo, né? É um carro que nunca deu problema de forma alguma, exceto naquela situação em que eu abasteci, né, com combustível adulterado. E mesmo assim, sem brincadeira, naquela época, 2020, por aí 2020, o conserto ficou R$800. E a primeira revisão da Naná, assim que eu comprei ela, ficou 1.800. Então, até quando esse carro dá problema, normalmente é um carro que você consegue resolver barato. Exceto se você levar na concessionária, né? Lá você sabe, tem um markup das peças e é um carro que não teve muita distribuição, muita venda no Brasil, então peça para ele é um pouco complicado se você for atrás de peça em concessionária. O pessoal mete a faca mesmo. Inclusive a válvula termostática, quando eu comprei, o Cleitinho orçou lá na concessionária da Nissan e deu mais ou menos R$2.000 uma válvula termostática, velho. Pode um negócio desse? Enfim, a gente colocou uma paralela boa ali. Hoje não, obrigado. Ou seja, esses carros emocionantes que eu fui buscar ficaram parados na garagem do meu pai. E no fim, o carro menos emocionante da garagem é o único que realmente trabalha. Então esse é o carro da Lívia, o carro que me formou, o carro que fez os corres, que foi buscar a Naná, buscou a Preciosa e, ironicamente, depois de mais de 500 km para viagem para buscar cada uma dessas BMWs velhas,
as duas ficaram paradas na garagem do meu pai. Enquanto isso, o carro da Lívia continua firme e forte como sempre. Não tem ronco bonito, não te faz colar no banco, mas nunca te deixa na mão. E às vezes, isso é o bastante.